Canina. Hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês. Na verdade, eu vou responder uma pergunta que o Humberto fez para mim ontem, e eu acho que é uma pergunta super relevante para todo mundo, na verdade, para quem trabalha com cães e para quem tem cachorros e quer entender um pouco mais como essa questão do atendimento funciona, né? O que normalmente um profissional faz no atendimento. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quem for entrando, vamos dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho. E a gente vai começar direto para falar sobre esse assunto. Então, primeiro eu quero falar o seguinte: quando o Bernardo me fez essa pergunta, cai muito especificamente, assim, de cara você pensa logo que é um trabalho de comportamento. Mas na realidade eu acho que essa pergunta vale para todas as categorias de negócio com cães, tá? Se a gente for pensar em quem trabalha na parte de modificação comportamental, quem trabalha com adestramento, quem trabalha como passeador, quem trabalha como pet sitter, quem trabalha com hospedagem, enfim. Acho que a pergunta serve para todas as categorias de negócio. Na realidade, se você pensar, se você trabalha com cachorros, o seu primeiro contato físico com o cliente, o que é que você faria, né? Eu vou explicar, eu acho que as pessoas fazem de formas diferentes e tem inúmeras variáveis, né? Então, acho importante a gente falar sobre o que pode acontecer. E eu vou explicar mais ou menos o que eu faço para vocês entenderem por que eu faço mais ou menos nessa linha, né? Antes de eu atender um cliente, eu gosto de saber o máximo possível sobre o cachorro. Então, eu gosto de entender bastante sobre o histórico do cachorro, quem é o cachorro, quais são os problemas que o cachorro tem. Sempre considerando que você nunca vai na casa de alguém porque tá tudo bem. Na maioria das vezes você vai porque já existe um problema ou é uma pessoa que tá no início da vida com o cachorro e quer começar essa vida do jeito certo, com prevenção. Então, todas essas coisas são relevantes. Eu, normalmente, no meu site tenho um formulário. Meu bem, boa noite, que bom que você tá aqui. Eu, normalmente, faço mais ou menos esse filtro pelo formulário que eu tenho no meu site. Eu peço para as pessoas escreverem, peço para as pessoas já colocarem mais ou menos o histórico do cachorro. Eu pergunto uma série de coisas, eu pergunto coisas que vão ser relevantes no dia da minha visita. E eu acho que uma coisa importante a luta de azul tá frio hoje aqui, Lu. Hoje tá um frio danado aqui. A gente tá ao contrário de vocês aí nos Estados Unidos. Hoje vai fazer 6 graus aqui em São Paulo. E tem gente do sul que vai sofrer um pouquinho mais ainda. Então, hoje eu tô toda coberta aqui. Obrigada, Lu. Você tá arrasando aí, viu? Então, normalmente eu tenho um formulário que eu faço algumas perguntas que são específicas para o que eu preciso saber quando eu chegar na casa da pessoa, do cliente, né? Eu acho que o Humberto me perguntou mais especificamente sobre 2 ou mais cães da mesma casa e a gente vai chegar lá. O que eu acho importante a gente considerar é assim: o profissional tem que estar preparado para situações diferentes. Então, a maioria das vezes a gente está lidando com cachorros que às vezes são agitados, são fora de controle, e quando a gente está falando de 2 ou mais cães, sempre existe um risco, né? Então, a primeira coisa é você fazer essa visita com segurança, você ter certeza que você vai entrar na casa da pessoa e vai estar tudo bem. Então, uma das coisas que eu sempre peço é que os donos tenham o cachorro pelo menos na guia. É importante a gente já apresentar essa restrição de espaço no início para evitar acidentes, especialmente quando a gente está falando de 2 ou mais cães da mesma casa, tá? Muitos de vocês que acompanham o meu canal aqui do YouTube sempre me mandam perguntas referentes a problemas com 2 ou mais cães da mesma casa. Muitos de vocês me perguntam sobre brigas entre cães da mesma casa. Então, para quem tá disposto a trabalhar com casos assim, quando você vai na casa de alguém, e assim, de novo, eu vou abrir um parêntese aqui que eu acho importante lembrar, quando eu falei no iniciozinho que isso não vale só para quem trabalha com modificação comportamental, treinamento e adestramento, isso vale para outras categorias, porque muitas dessas famílias às vezes vão buscar um lugar para hospedar os cães. Muitas dessas famílias vão buscar, às vezes, alguém para caminhar com os cães, um passeador. Muitas dessas famílias vão buscar, às vezes, uma pet sitter ou coisas dessa natureza. Então, é importante que todo mundo entenda mais ou menos como chegar num ambiente desse e evitar problemas. Quando a gente fala de 2 ou mais cães na mesma casa, mesmo que não necessariamente tenha um histórico de brigas, mas às vezes os cães são muito agitados, a entrada da pessoa, a entrada de uma pessoa estranha na casa muitas vezes desencadeia o comportamento negativo do cachorro. Seja muita excitação, seja porque o cachorro quer pular nas pessoas, seja porque uma intervenção desse tipo pode gerar uma disputa entre os dois cachorros. Pela pessoa nova, Mara, boa noite, querida, boa noite, obrigada por estar aqui, querida. Então, eu acho que é sempre seguro, né? E eu acho que para vocês que são donos de cães, que estão escutando isso, sempre levem em consideração esse lado de segurança também. Então, vai um profissional na casa de vocês para fazer uma primeira visita. E normalmente muitas coisas já são feitas. No meu caso, eu faço bastante coisa na primeira vez que eu vou na casa de uma família. Eu quero que o cachorro esteja sob controle. 2 ou mais cães, especialmente, primordialmente, tá? Então,
o que fazer, né, na prática? O que a gente faz? Depende muito do caso. Então, de novo, onde entra esse pré-filtro, né? Quando você tem, no meu caso, eu faço um formulário, eu peço para o cliente preencher o formulário no meu site, onde eu tenho perguntas específicas que vão me dar algumas respostas. Então eu quero saber como o cachorro se comporta com a presença de estranhos, eu quero saber qual é o problema que o cachorro está apresentando, por que a família está me procurando. E eu quero saber qual é a dinâmica do cachorro dentro de casa, se o cachorro tem ou não caixa de transporte, se o cachorro tem ou não liberdade o tempo inteiro, como é a relação do cachorro com a família. Então, cada consulta é diferente, né? Eu sempre falo isso, cada atendimento é diferente, não existem dois processos exatamente iguais. Depende muito do que a família espera e do que o cachorro ou cães da casa apresentam. Mas normalmente uma coisa que é importante a gente lembrar é, para você conduzir, por mais que você tenha informações no formulário prévio, quando você chega na casa da pessoa, você vai ouvir da pessoa novamente. Então, Alex, boa noite, querido, boa noite. Então, é importante você ouvir de novo esse relato, que você vai ter a presença da pessoa, você vai sentir as coisas ali no ambiente, você vai ver o cachorro na sua frente, tá? Tem muitos casos de cães medrosos, cães que são um pouco mais inseguros, que são possessivos com as pessoas, e normalmente numa situação como essa o cachorro fica um pouco mais alerta, existe um risco do cachorro ir pra cima de você, porque você tá um pouco mais próximo da pessoa da casa, enfim. Então, eu tomo bastante cuidado, tá? Eu sempre fico de olho no que tá acontecendo, eu sempre tento ter o máximo de informação possível do cachorro antes de chegar e tomo bastante cuidado quando eu chego no lugar, né? Fabiana, boa noite, querida, boa noite. Então, na prática, o que a gente acaba fazendo, né? A gente acaba fazendo na prática coisas que são, Maura, boa noite, querida, boa noite. Primeira coisa que eu gosto de fazer é desacelerar o cachorro, né? A maioria das vezes você está lidando com um cachorro muito agitado. Tem algumas exceções, claro, mas quando a gente fala de cães mais inseguros e tal. Mas muitos desses cães que a gente vai atender são cachorros agitados, que não necessariamente negativo no sentido da coisa. Às vezes o cachorro é agitado demais, ele quer pular em você, ele corre de um lado para o outro, ele está circulando para lá, para cá. Ou você tem cachorros inseguros que fogem de você. Ou um cachorro que late para você, um cachorro que rosna para você. Então a primeira coisa é, pede para a família pôr o cachorro na guia, senta e vamos avaliar a situação de perto. Tem coisas que eu considero que são padrão, que são importantes para qualquer cachorro aprender. E eu falo bastante aqui nos vídeos. Então, a maioria dos cachorros eu sei que são agitados, a maioria dos cachorros eu sei que estão fora de controle dentro de casa. Então, existe aquela dificuldade da família de comunicar para o cachorro o que eles querem que o cachorro faça. E eu falo bastante de treino passivo aqui para vocês. Eu falo bastante sobre a importância da gente ter um convívio tranquilo e sereno com os cachorros dentro de casa, que nem tudo nessa vida é movimento. Então, a primeira coisa que eu faço é vamos pôr o cachorro na guia e vamos pensar no lugar para o cachorro relaxar enquanto a gente conduz essa conversa. Então, a primeira coisa, enquanto a gente está conversando, é a introdução do exercício do place. Eu faço isso, né? Então, existe um pouco de conversa na guia, existe um pouco de movimento, existe um pouco do cachorro me conhecer, mas não deu ir mexer no cachorro e o cachorro vir me cheirar. Normalmente eu não faço isso. Eu simplesmente seguro a guia e me movimento um pouco com o cachorro. Bia, boa noite. Ô, querida, obrigada. Boa noite, querida. Bem-vinda aqui hoje. Obrigada mesmo por acompanhar meu canal. E eu vou entendendo mais ou menos como é a reação da família em relação a isso, tá? Existe uma questão multidimensional para quem atende o cachorro nessa situação, porque ao mesmo tempo que você está lidando com o animal em si, você está lidando com as pessoas. Então, sua atenção é totalmente dividida, mas você tem que estar alerta dos dois lados, tá? É conduzir o cachorro naquela equação e explicar ao mesmo tempo para a pessoa o que você está fazendo ali. Quando a gente fala de 2 ou mais cães, é de novo um dos motivos pelos quais eu advogo tanto pelo uso da caixa de transporte, né? Então, como ela ajuda bastante, principalmente num atendimento como esse, quando você precisa sentar e conversar de verdade com a família pela primeira vez e entender o que está acontecendo, ter os cachorros seguros, cada um dentro do seu quadrado, literalmente, é muito importante. Mônica, querida, Mônica disse, eu sou a pessoa que tem 2 fêmeas que brigaram, eu tive que separar para sempre. Muito triste, amiga. Mônica, querida, eu sei, é uma situação bem difícil, tá? E é bom até você ter comentado aqui, porque nem todos os casos de cães da mesma casa que brigam são os casos que vão ter as melhores soluções, nem tudo vai acontecer da maneira como todo mundo imagina, né? Muitas dessas situações têm que ser gerenciadas ao longo da vida, mas depende de cada caso. Mas eu gosto muito de usar a caixa de transporte, inclusive eu mando muita orientação desse tipo, às vezes quando eu vejo que é um caso que pede isso, antes até de agendar o atendimento, eu já mando um e-mail, eu explico o que é a caixa de transporte, eu mando os links do meu site, eu mostro mais ou menos o que eu acho que seria interessante para aquele caso. Eu vejo muita gente, às vezes, querer trabalhar com os cachorros soltos. Eu uso muito a guia durante um bom tempo com o cachorro e eu
converso isso com a família também. Acho que as pessoas se livram da guia muito cedo. Então, no primeiro atendimento, basicamente, dá pra gente fazer introdução do exercício do place, dá pra gente fazer um bom trabalho de introdução de conversa na guia. Quando eu falo de conversa na guia, é o que acontece antes da gente caminhar com o cachorro, né? Eu acho que muita gente, às vezes, tem problema com os cães na guia. Eu vejo aqui no meu bairro todos os dias isso. E eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de se comunicar com o cachorro na guia. A guia é uma ferramenta de comunicação. Então, às vezes, o cachorro tem zero de associação com o que fazer quando a guia tá nele, o coleiro e guia, né? E a pessoa leva ele pra rua e o cachorro simplesmente não sabe como agir lá fora. Então, tudo isso acaba acontecendo, ou seja, a introdução da guia, o movimento com a guia, a introdução do exercício do place, tudo isso acontece enquanto você está conversando com a pessoa, com a família, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu sempre gosto de ver como esse cachorro se comporta na rua, como ele se comporta durante a caminhada. Muita gente, às vezes, não vê os problemas que a gente vê, né? Então, às vezes, você pergunta previamente ou num formulário para a pessoa como o cachorro se comporta com você na guia, na rua. Normalmente a pessoa fala, ele vai super bem. Quando você chega lá, não é que o cachorro vai super bem. Talvez não seja um cachorro que tenha todas as explosões que as pessoas têm, mas às vezes é um cachorro que não tem essa conexão com a pessoa que está na guia com ele. Ou seja, é um cachorro que anda mais na frente, que anda escaneando o ambiente, que olha para tudo, para sempre no lugar, em qualquer lugar que ele acha interessante, cheira tudo, marca tudo. E raramente olha para a pessoa que está com ele. Ou seja, o cachorro não tem essa referência de condutor, de pessoa que está dirigindo essa atividade, que está conduzindo ele nessa equação, né? Então, isso é uma parte importante também do que eu faço. Lady disse, boa noite, Raquel, saudade de ver seus vídeos, amo. Querida, obrigado. Agora mesmo em York tá na caixinha de transporte, mas quando chega a visita eu coloco ela lá. Porém, ela chora até, mas ignoro com um tempinho, ela para, mas logo ela fica o dia todo atrás de mim. Lady, querida, é assim. Ótimo você ter comentado sobre isso, né? Na verdade, é bom você usar a caixa de transporte, mas use a caixa de transporte com mais frequência, em períodos diferentes, quando você está em casa. Eu gosto de considerar bastante isso, porque o fato dela te seguir pela casa o tempo inteiro não é necessariamente uma coisa boa, tá? Não é necessariamente uma coisa ruim, depende muito das características dela. Como você falou que quando você coloca ela na caixa, ela chora durante um período grande até ela se acalmar, isso significa que ela não criou ainda a associação que a gente quer com a caixa de transporte, que é a caixa de transporte é o seu lugar de descanso, é onde você tem que relaxar, independente de eu estar aqui ou não. Então eu gosto sempre de fazer a introdução da caixa de transporte num bom período comigo dentro de casa. Então eu estou dentro de casa aqui no computador trabalhando, as meninas estão na caixa de transporte, eu vou tomar banho, elas estão na caixa de transporte. Então não espere a situação se apresentar, que seja uma visita ou alguém aparecer na sua casa para fazer algum serviço. Use com mais frequência. Eu quero que ela esteja bem na caixa de transporte, é isso que a gente quer, né? Então, no início, na fase inicial, eu sempre recomendo para as pessoas criarem uma rotina legal, com horários específicos para as coisas. O que eu quero dizer com isso? Então, o cachorro, no seu caso aí, né, Lady? Se a gente pensasse em você, por exemplo, agora, que eu acho que seria legal, coloque a caixa de transporte literalmente para ser o quarto dela. Então, de noite você vai dormir, ela dorme na caixa de transporte. Você pode pôr a caixa de transporte no seu quarto, se você quiser, não tem problema, mas coloque ela para dormir dentro da caixa de transporte. Se você for tomar banho, ela tá na caixa de transporte. Alimente ela na caixa de transporte todos os dias, tá? Então são coisas diferentes que você pode implementar para o seu cachorro ficar bem. É muito importante o cachorro ficar bem na caixa de transporte. E ela é um elemento de segurança. Cara, tem milhões de histórias. Esses dias eu vi uma história de um cachorro lá nos Estados Unidos. Isso. A família não quis usar a caixa de transporte. O cachorro ficava solto em casa. Um dia acho que ele pegou uma garrafinha, alguma coisa de algum produto de limpeza. Tomou inteiro e a família chegou em casa e ele tinha morrido. Então essas coisas acontecem direto. Eu contei essas histórias aqui pra você. Tem várias. Tem cachorro que fica preso, arranha, come alguma outra coisa, tem uma torção intestinal, tem milhões de coisas que podem acontecer. E mesmo que você não pense no cenário mais trágico de todos, o que você pode pensar é você tá mantendo um cachorro constantemente alerta, constantemente buscando você. E é aquele cachorro que você sai, o cachorro fica na porta e arranha a porta e late. Eu já atendi alguns casos de cachorros pequenos até. Tô falando assim, de Lhasa, Shih Tzus, Bulldogs franceses, que fizeram assim um rombo na porta. Literalmente. Se você visse o estrago da porta, você ia dizer que é um cachorro de 50 quilos. Na verdade, são cachorros pequenos. Então, isso faz muito mal para o cachorro. E eu acho que facilita bastante a gente ter um
uma conduta mais consistente com o uso da caixa de transporte. É uma coisa super bacana. E eu acho que a gente tá agora, inverno, a melhor hora para você fazer um bom condicionamento com a caixa de transporte. Tá frio, você pode botar uma caminha, um colchonete, um cobertorzinho, tudo bonitinho que o cachorro gosta. Pode até pôr uma mantinha por cima, como eu boto aqui para as meninas. E é um lugar super confortável para o cachorro. Então vale muito a pena fazer isso. Mara diz, Raquel, quando há 2 cães na mesma casa, você aconselha ter 2 caixas de transporte ou posso fazer rodízio da rotina diária para cada um? Mara, eu gosto de ter 2 caixas de transporte, tá? Nesse caso, eu acho que um para cada um é o melhor. Sempre uma caixa de transporte para cada cachorro da casa. Eu sei que é um investimento grande no início, mas vale muito a pena. As caixas de transporte da Variqueno duram bastante. É como eu falo para todo mundo aqui, eu tenho uma caixa do Zico, que eu comprei quando ele era pequeno, ele viveu 11 anos e a caixa dele tá aqui ainda. Então, essas caixas são super boas e você pode forrar direitinho, põe a caminha, um cobertorzinho, tudo bonitinho, é o melhor lugar, tá? Quando você, no seu caso em particular, você tá falando de 2 cães da mesma casa que brigam, ter 2 caixas de transporte é essencial, tá? Até porque assim você permite que os cães estejam no mesmo ambiente no primeiro estágio. As caixas de transporte podem estar no mesmo ambiente, no mesmo quarto se você quiser, tá? Só que você vai fazer um rodízio de treino com as 2 cachorras, uma de cada vez. E assim, mesmo que fosse um caso, independente do seu, sendo o seu caso que é um bom exemplo, Mara, mas outros casos também, né? Eu gosto de trabalhar no início, considerando a pergunta do Humberto, se você vai atender uma pessoa que tem 2 ou mais cães. Normalmente a gente está falando de cães que não tem muita noção de direção. E quando eu falo de direção, é um cachorro que não entende necessariamente a comunicação das pessoas com ele. Não só necessariamente na coisa do lado de obediência, mas do que o cachorro deve ou não fazer no dia a dia. Estou falando de rotina do mundo real, da vida de verdade que a gente vive com os cachorros, né? Então eu acho importante a gente estabelecer primeiro essa fundação, essa primeira conexão que o cachorro tem com você e o que ele pode esperar de você, como é que ele se comunica com você. Um de cada vez faz toda a diferença. Tiago, boa noite, querido. Obrigada de coração. Então eu gosto de trabalhar com um cachorro de cada vez e estabelecer algumas coisas primeiro. Então, por exemplo, hoje a Matilde vai vir aqui para casa. A Beaglezinha que vocês já devem ter visto em alguns vídeos. De vez em quando ela fica aqui. Toda vez que ela vem para cá, eu sempre começo do mesmo lugar. Então, eu tenho uma caixa de transporte para cada uma, tenho uma para ela aqui. Eu sempre faço, a primeira vez que a gente caminha, eu sempre caminho com ela sozinha. Eu sempre reintroduzo tudo que a gente faz aqui em casa assim que ela chega. Então, eu reintroduzo o exercício do place, eu reintroduzo a prong collar e a coleira eletrônica, eu reintroduzo a guia, os movimentos que eu faço, onde ela tem que ficar. Então, eu relembro ela de tudo isso para aí ela ficar mais bem integrada no grupo. Então, ela dorme na caixa de transporte, tudo bonitinho, como eu sempre faço todas as vezes que ela vem para cá. Então, se a gente pensasse isso a longo prazo, se ela fosse uma cachorra minha, ou se eu trouxesse um terceiro cachorro para viver aqui em casa, seria da mesma forma, só que a longo prazo e aos poucos. Eu acho que a gente corre muito rápido para a liberdade, né? A gente sempre pensa, isso é normal, então é um conselho que eu dou para vocês que atendem e até para vocês que são clientes. Serve para os 2 lados da moeda, né? Os clientes normalmente apresentam um problema e é muito imediato, é muito impulsivo a coisa de quando que eu posso me livrar de toda essa parte da disciplina, né? Até quando eu vou usar a caixa de transporte, até quando eu vou usar a coleira eletrônica. Então, eu acho que essa expectativa no início já não é uma coisa legal. Então, eu gosto de falar que essas coisas são para a vida. Vai depender muito de uma série de variáveis, que é como a sua vida funciona, como a sua rotina funciona, porque como os cachorros se comportam dentro dessa rotina, o que é que você consegue acomodar, o que é que você não consegue acomodar. E quando eu falo de variáveis é isso, cada pessoa tem uma rotina diferente. Então, um treinamento ou uma rotina dentro da minha casa pode ser bem diferente da rotina da sua casa. O tempo disponível que eu tenho para dedicar para os meus cachorros pode ser diferente do seu. Então, o profissional tem que ser até um certo ponto criativo, entender como as coisas se encaixam na vida de cada pessoa e sugerir coisas diferentes muitas vezes, né? Às vezes a gente tem cachorros que a gente pode sugerir outros serviços, como passeador. Ronaldo, querido, boa noite. Eu sugiro muitas vezes para muitas famílias um serviço de passeador, ou às vezes um serviço de creche educativa, como é o pessoal do Bangalô. Aliás, lembrando, tá, gente? Domingo agora não deixem de assistir, tá? Vai ser super legal a live com o pessoal do Bangalô. Pra quem não conhece, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu fiz uma postagem, até deixei aqui na nossa comunidade do YouTube pra vocês verem. Aqui é a turma do Bangalô. Eles vão estar comigo aqui no domingo às 7h30 da noite. A gente vai fazer uma live bem legal pra tirar as dúvidas de vocês sobre
como funciona uma escola para cães, como funciona a hospedagem com treinamento, como é que funciona a dinâmica deles de grupo com todos os outros cães. Vai ser muito bacana. Não deixem de participar, tá, gente? Vai ser bem legal. Espero que vocês todos tenham a oportunidade. Vai ser domingo às 7h30 da noite, tá? Então, não deixem de participar. Vai ser bem, bem legal mesmo. Patrícia, querida, boa noite. Boa noite. Então, eu sempre sugiro, eventualmente, serviços diferentes quando eu acho que a família precisa, né? E algumas coisas são padrão, por exemplo, vai ser raro eu não sugerir a caixa de transporte. São raríssimos os casos que eu não sugiro. Vai ser raro eu não falar sobre equipamento de treinamento, porque é outro ponto que às vezes a gente vê muito. Alguns treinadores têm sucesso com alguns equipamentos, como enforcador de nylon, guia unificada, e eles podem ser super úteis sim, mas eu preciso entender até onde a família pode ir com esses equipamentos. Então não é só o que eu consigo fazer, mas o que a família consegue fazer. Então muitas vezes a maioria das vezes eu mostro, né, com os equipamentos que eu trabalho e até onde eles podem ajudar cada uma dessas famílias. Fabiana, meu bem, Fabiana disse, Raquel, eu tô grávida e quero saber como eu devo fazer para o meu cachorro ter uma boa convivência com a minha filha nos primeiros dias de vida. Fabiana, querida, isso é uma ótima pergunta. Na verdade, o que eu faria no seu caso? Introduza a caixa de transporte de cara, hoje, ontem, quando você puder, tá? Eu gosto muito de zelar por respeito de espaço, que eu acho que essa é uma coisa muito importante. Eu até postei recentemente um videozinho com a neta de uma amiga minha. Ela vai fazer 2 anos e a gente saiu aqui para tomar um café, eu levei as meninas junto. Então, é quando você vê como é bacana você trabalhar um cachorro na esfera de respeito de espaço e controle de impulso. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer uso da caixa de transporte, quando você não pode supervisionar o cachorro e proporcionar momentos que até você esteja em casa, mas para o cachorro descansar. O que a caixa de transporte corta? Essa dependência constante que o cachorro tem de estar sempre com você, aonde você está, fisicamente com você, olhando para você. Então, usar a caixa de transporte, você cria um pouco mais de segurança para o cachorro, você deixa ele mais confiante e você permite que ele relaxe, mesmo quando você não esteja presente. Então, eu acho que muita gente falha em se tornar a coisa que deixa o cachorro sempre mais tranquilo. Ou seja, eu não quero ser sempre eu o elemento de conforto para os meus cães. Eu quero advogar por eles, eu quero proteger e viver com eles, mas eu quero que eles estejam bem quando eu não esteja no ambiente também. Então, para você que está grávida, vai ser essencial. Os primeiros dias do bebê são dias que você vai estar super cansada, o bebê vai ser super frágilzinho, os primeiros dias não, os primeiros meses, na verdade, né? Então, você vai ter uma mudança brusca na sua rotina, você vai ter que amamentar, você vai dormir menos, você vai ter muito mais atenção e dedicação para o bebê e a sua cachorra, o seu cachorro, na verdade, vai ter que aprender a observar isso aí sem intervir. Então, lembrem de novo do que eu falo bastante sobre a prática do exercício do place, né? Porque é tão importante a gente criar essa fundação para o cachorro. É você trabalhar um cachorro para que ele fique no ambiente, observe as coisas e não interaja com elas. Eu sei que muita gente tem dificuldade em lidar com esse conceito, mas para você, Fabiana, agora vai ser mais do que essencial, tá? Você ter a oportunidade de ter um cachorro que possa estar no ambiente com você e não atrapalhe literalmente a dinâmica, porque no seu caso em particular, um bebê recém-nascido, você vai pôr ele na cama para trocar fralda. Eu não quero o cachorro em cima da cama nessa hora, tá? Eu quero o cachorro embaixo, olhando e observando, é só isso. Então, os próximos meses, não sei quanto tempo você vai demorar ainda para dar luz o bebê nascer, mas trabalhe muito exercício do place, trabalhe muito treino passivo, duração e ensine o seu cachorro a observar as coisas sem intervir. Acho que essa é a parte mais importante, tá? E tenha uma caixa de transporte, porque nem sempre você vai poder supervisionar e tá numa posição onde você pode fisicamente intervir caso o seu cachorro vá para onde não deva ou pise onde não deva e assim vai. Então, as duas coisas em paralelo são excelentes para você agora. Joel, boa noite, querido, boa noite. Patrícia disse, vamos lá, tenho 2 SRD, sendo que o macho é enorme e muito forte, são irmãos. Sendo que estou com dificuldade com as coleiras, já comprei várias, inclusive a de couro. Ele come a da irmã e consegue tirar dele e come. Patrícia, sim. O que eu acho que é importante é você pensar o seguinte. Primeiro, nunca, em hipótese nenhuma, deixe nenhum tipo de equipamento nos cachorros quando você não puder supervisionar. Mesmo que seja uma coleira lisa, tá? Eu não deixo nada nos meus cachorros quando eu não posso supervisionar. Então, quando elas vão dormir de noite, se estão na caixa de transporte, se eu vou sair fazer qualquer coisa, ela não tem nada, tá? E no seu caso em particular, o que acontece? De novo, acho que o seu exemplo é um bom exemplo do porquê que eu falo tanto sobre a importância do uso da caixa de transporte para quem tem 2 ou mais cães na mesma casa, tá? Você está falando de 2 cães, que um é muito grande, um é muito forte, ou seja, os 2 são irmãos, provavelmente cresceram juntos,
e sempre tiveram essa interação deliberada na intensidade que eles definiram. De novo, é super importante a gente saber a diferença de permitir que o cachorro interaja, como ele interage, até onde vai essa intensidade, porque isso não é legal, tá? E assim, isso pode ser um acidente grave, o cachorro pode se prender na coleira do outro. Tô falando de coleira lisa, tá, gente? O cachorro pode prender um dente na coleira do outro, isso pode desencadear uma briga feia. Então, nenhum equipamento quando você não pode supervisionar. E para você, comece com advogando pelo espaço um do outro, cara. Caixa de transporte é a melhor coisa para quem tem 2 ou mais cães da mesma casa. Você sempre vai ter um mais intenso que o outro, você sempre vai ter um que quer interagir ou brincar mais do que o outro, você sempre acaba tendo um que irrita mais o outro. Então, muitos dos casos de cães da mesma casa que brigam acabam acontecendo porque as pessoas não leem os sinais, porque a gente acaba achando que a melhor coisa do mundo é ter esses cachorros juntos o tempo inteiro e não é. Os cachorros também precisam de uma pausa, eles também precisam de descanso, eles precisam desse intervalo, tá? A gente não pode achar o tempo inteiro que tudo que eles querem é movimento, é brincadeira, é interação, e não é, tá? Sem essas pausas, sem esse intervalo, sem esse trabalho onde você advoga e permite que cada um tenha o seu espaço, as coisas realmente podem se complicar, tá? O que você pode olhar e deve ver, como você me perguntou aqui. Lúcio, querido, boa noite. Patrícia perguntou aqui, o que posso fazer? Eu me indico qual comprar. Eu vou te mostrar aqui agora, tá? Vou mostrar aqui para você a caixa de transporte que eu uso. Tá aqui. Se você entrar aqui no meu site, você vai entrar aqui em caixa de transporte, equipamentos, ferramentas de treinamento, caixa de transporte. Você vai ver o modelo que eu uso, que eu indico, tá? Que é esse modelo aqui, você vai ler bastante, eu expliquei bastante direitinho aqui como que tudo funciona, né? E aqui você vai ver um link de qual modelo que é esse aqui, ó. Nesse link aqui, se você clicar aqui, você vai ver o modelo da Cobase. Na verdade, não é o modelo da Cobase, o modelo chama Variquena, mas a Cobase é a loja que vende e entrega para o Brasil inteiro. Essa é a caixa de transporte, tá? Ela tem de tamanhos pequeno, médio, intermediário, grande, gigante, extra grande. Então, opções diferentes, eles entregam para todo o Brasil. E essas são as caixas de transporte que eu uso, tá? Elas são de excelente qualidade, vale super a pena. E eu acho que é por aí que você deve começar, tá? Outra coisa, se você não tem a menor ideia de como gerenciar seus cachorros, se você não sabe por onde começar, porque a caixa de transporte é só uma ferramenta, tá? Ela só vai te ajudar a gerenciar o espaço dos seus cães. Mas você também precisa aprender a conviver com eles de uma maneira diferente. É ser mais relevante com o seu cachorro, tá? Aliás, eu publiquei um artigo com esse título, que eu não sei se tá, deixa eu até olhar se tá aqui no site se tá no meu site daqui ou se tá do Indog. Um artigo bem legal, é uma leitura bacana para vocês virem, né? Se vocês forem ver, eu acho que o nome dele é Sendo Relevante com Seu Cão, mas ó, lembrando aqui no site do Indog tem bastante coisa legal. Os cursos, tá, gente? Depois eu vou falar sobre os cursos para vocês, mas eu acho que tá aqui. Ó, se vocês não estão acompanhando o blog do Indog, é muito legal, tá? Tem muito artigo bacana aqui para vocês. Muita coisa que pode ajudar, mas deixa eu ver aqui. Se eu achar isso, eu ponho até no chat para vocês depois, mas é um artigo sobre isso, sobre ser relevante com seu cachorro, tá? Faz toda a diferença você aprender a conviver e saber como você lida com seu cachorro no dia a dia, tá? A gente precisa saber sair um pouco desse modo apagar fogueira e entrar mais no modo de prevenção, tá? Tá por aqui. Eu vou achar depois o artigo legal aqui para vocês verem, mas no meu site também do Educação Canina vocês vão ver. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Se vocês entrarem em artigos e textos lá, tá em um desses dois sites. São os dois sites que eu faço, então vocês vão achar aqui quando vocês entrarem no meu, aqui artigos e textos, tá? E vocês... Ah, não, eu cliquei errado aqui, artigos e textos. Tem um artigo bem legal que chama Sendo Relevante com Seu Cão. Depois, se eu não achar aqui agora, eu coloco no link para vocês verem. Mas ser relevante com o seu cachorro faz toda a diferença, tá? É assim que o seu cachorro começa a ganhar mais liberdade. É assim que o seu cachorro começa a ganhar
a oportunidade de conviver com você assim, na esfera familiar, doméstica e social urbana de uma maneira mais tranquila. Então tem uma série de etapas para a gente fazer isso. Você tem que ensinar o que o seu cachorro faz dentro de casa, você tem que ensinar o seu cachorro como estar na presença de pessoas estranhas, como estar na presença do outro cachorro da casa. A gente zelar um pouco mais pelo lado de serenidade da vida dos cães versus sempre atividade. No lado de atividade física, vamos caminhar com esses cachorros e como caminhar com esses cachorros, tá? Vamos pôr esses cachorros em ambientes diferentes, trabalhar tudo isso. Então tem uma série de coisas para você olhar. Mas dá uma olhada aqui no meu site, educaçãocanina.org, você vai ver muita coisa legal. E dá uma olhada no site do Indog, tá? Que é o meu site dos cursos. Vou de novo mostrar aqui para vocês. Aliás, relembrando, já que a gente está nesse tema, aqui no site do Indog, cadê? Deixa eu mover um pouquinho essa página para cá aqui. Quando vocês voltarem para a página principal aqui, tem curso agora em agosto, tá? Tem a próxima edição do curso de coleira eletrônica agora em agosto. E tem mais uma edição do intensivo em setembro, tá? Então, para quem quiser acompanhar, quem tiver a fim de participar, vale muito a pena. Os cursos são muito legais, tá? São turmas pequenas, pode vir com os cachorros, é sensacional, uma oportunidade muito legal para vocês aprenderem um pouco mais sobre esse universo de treinamento, vida com cães. É tudo muito objetivo, tudo muito na esfera do mundo real. A gente trabalha muita coisa com os cães. Essas últimas 2 edições foram sensacionais, tá? Então vale muito a pena quem tiver interesse em entrar lá, em dogworkshops.com. Daniela disse: eu tenho uma boxer de 5 anos e uma filhote de pitbull de 5 meses. Alimentação somente comigo e meu esposo. Quando começa aquelas brincadeiras mais intensas, eu não permito, pois a pitbull é invasiva. Pois é, Daniela, é por aí mesmo, tá? Eu até faria uma coisa a mais. Eu não deixaria a brincadeira chegar nesse grau de intensidade. E eu zelaria muito pelo espaço uma da outra. Porque você tem uma diferença grande aí. Você tem uma cachorra de 5 anos, que já é adulta e madura, e você tem uma filhote de 5 meses. Então você tem uma disparidade de intensidade grande. E o que você precisa mostrar para sua cachorra adulta é que essa filhote é responsabilidade sua, não é responsabilidade dela, educar ou corrigir a filhote. E você precisa mostrar para sua filhote que a cachorra mais velha não tá ali como um elemento de brincadeira, ela faz parte da sua família e ela também precisa de respeito, tá? Então, interação, introdução é legal, mas saber fazer isso de uma maneira onde os cachorros não atravessam o limite um do outro. A sua pitbull de 5 meses vai passar por uma fase que é uma fase mais desafiadora. Até um ano e meio, ela vai ser adolescente, ela vai testar todos os limites. Então, eu trabalharia bastante faria muito exercício do place, as duas juntas, comece a introduzir tudo isso para elas, pode usar a comida do dia para isso, comece a trabalhar muita coisa de uma estar no ambiente com a outra. Você tem seu marido, então isso é bacana, uma no place e a outra interagindo com você, trabalhe recall, trabalhe todas essas coisas, tá? São 2 raças fortes que, para conviver bem, precisam ser muito bem tranquilas e equilibradas. E ter muita certeza de que elas estão na mesma sintonia e as duas têm a mesma direção de você, tá? As 2 cachorras precisam da liderança de vocês, não uma da outra. A interação é legal, muita gente me pergunta isso, né? A interação é legal, mas na intensidade certa. E uma coisa que eu sempre falo aqui é assim: só deixa a interação começar se você consegue intervir assim. Você fala, acabou, chega, cada um para o seu lado. Quando você não estiver lá, eu não deixaria a brincadeira acontecer, tá? De forma deliberada. Eu zelaria muito mais por vamos estar no mesmo ambiente, vamos circular calmamente no mesmo ambiente, é isso, entendeu? Tudo um pouquinho de cada vez pra gente não ter nenhum problema lá na frente. Joel disse: iniciei o adestramento com meu Malinois, de nome Lukaku, de 10 meses, um pouco atrasado. Novo Elásticos de adestramento em Porto Alegre. Estou tendo um ótimo retorno. Pensa no bestinho. E muitíssimo ajudado. Joel, meu bem, com certeza, tá? Malinois é uma raça talvez diferente de tudo que a gente imagina, né? Eu acho os cachorros maravilhosos, mas eles são realmente cães de trabalho. Eles têm muita disposição, eles são super atléticos, têm um tipo físico forte, eles têm uma mordida forte. Então, assim, legal que você tá tendo um trabalho bacana com profissionais e você tá conseguindo chegar um pouquinho mais perto, tá? Do sucesso, mas é um trabalho a longo prazo mesmo e pra vida, tá? Eles são excelentes cães, mas eles precisam de trabalho, precisam de coisa pra fazer. Então, muita direção, muita supervisão, tome bastante cuidado nessa primeira fase, faça tudo do jeito certo. Eles são maravilhosos, são absolutamente sensacionais, mas o bicho é forte, viu? Ali é disposição 10 vezes mais do que qualquer outro cachorro. Patrícia disse obrigada. Você falou tudo, parece que você tá aqui vendo eles. Olha, Patrícia, que eu já atendi alguns casos assim, eu sei mais ou menos como é, né? Então, normalmente quando a gente vê casos de 2 cães da mesma casa, começa essa confusão, essa loucura. Principalmente quando são 2
que foram criados juntos, né? Não sei se é o seu caso, mas eu escrevi uma vez, eu até postei um artigo legal sobre isso. Ó quem tá aqui, ó, povo do Bangalô, ó, Bangalô tá aí, gente. Se vocês quiserem se inscrever no canal dele, se inscrevam também. Domingo a gente tá aí na nossa live junto. Mas eu vejo isso, é muito comum. Quando a gente tem, principalmente a coisa dos dois, eu estava falando sobre esse artigo, né? Eu traduzi um artigo legal que eu postei no site sobre criar dois filhotes ao mesmo tempo. E eu acho que ele vale não necessariamente por serem irmãos de ninhado ou não, mas você tentar criar dois filhotes ao mesmo tempo. O trabalho é dobrado e você acaba, às vezes, correndo esse risco, né? Quando a gente deixa os filhotes juntos o tempo todo, eles se tornam mais importantes um para o outro e você acaba virando uma prioridade menor. Então, às vezes, é mais difícil influenciar esses cachorros, a menos que seja uma pessoa que sabe muito bem o que está fazendo e saiba zelar por esses momentos de pausa, né? Dividir o espaço. Os cachorros não precisam estar um em cima do outro o tempo inteiro. É legal para eles ter uma pausa um do outro também. É legal para eles ter cada um ter seu espaço para relaxar. E isso facilita muita coisa lá na frente, né? Eu falo porque agora meu grupo é o menor de todos, sei lá, desde 2008, talvez, 2009, talvez, mas quando você tem dois ou mais cães, em algum momento você vai ter que fazer coisas separadas com esses cachorros, né? Então, às vezes você vai precisar levar um pro veterinário, outro não vai. Às vezes um vai fazer um exame, outro não vai. Às vezes você vai fazer uma atividade com o outro, vai ficar em casa. Enfim, tem mil situações que podem acontecer. E quando você tem um cachorro que depende literalmente do outro, você tem um problema. Então, é um cachorro que vai gritar, vai fazer um escândalo quando ficar em casa sozinho. É um cachorro que, se você for encostar em um, o outro faz um escândalo, enfim. Muito importante, tá? Plays com duração, com distração, exercício fenomenal, falo sempre pra vocês, é um trabalho pra vida o exercício do Plays, tá? A introdução é legal, depois você vai introduzir duração, depois você vai introduzir distração para cães que vivem em grupo. Isso faz toda a diferença. A gente vai falar bastante sobre isso no domingo com o pessoal do Bangalô, que eles fazem isso o tempo todo, todos os dias com um grupo de cães. Vocês vão ver a diferença que faz você trabalhar essa questão de respeito de espaço dentro da dinâmica desse exercício com cães diferentes, que têm personalidades diferentes, que têm impulsos diferentes, né? Que eventualmente todos eles conseguem viver bem assim. E não é que eles ficam em formato de estátua o dia inteiro, não. Eles têm os momentos de interação, eles têm atividade física, eles caminham, eles fazem uma série de coisas. Então, dá uma olhada, assiste a live de domingo, cara, vai ser bem legal. Lúcio disse, já tive um que comeu a porta do meu banheiro. Opa! Tem, viu, Lúcio? Na verdade, eu atendi uma cliente uma vez que o cachorro dela, ele comeu um pedaço do encanamento do banheiro. Ele conseguiu fazer um buraco na parede, ele arrancou o cano pra fora. Nossa, foi uma confusão. A gente acha que não, e a gente acha que é só cachorro grande que faz isso. Na verdade, não, tá? Na realidade, assim, se eu fosse olhar pra trás, os cachorros que eu atendi que mais tiveram comportamento destrutivo são cachorros menores. Às vezes até porque o cachorro menor, ele favorece essa interação mais íntima, né, com as famílias. As famílias tendem a ficar com eles mais no colo, mais perto, mais em cima da cama, mais no sofá. Então, eles têm mais permissividade o tempo inteiro. Então, às vezes, o estrago acaba sendo maior. Não que não aconteça com cães grandes, acontece também, né? Mas tudo acaba vindo mais ou menos do mesmo lugar, né? É... Joel falou, vocês estão conversando entre vocês, é isso. A Daniela disse... Daniela falou, tipo, já tá começando a entender o não. O fica, tirei ela dos maus tratos com apenas 2 meses. Estou me esforçando para que futuramente não haja desentendimento. Dia 20 irei castrá-la. Maravilha, Daniela. Que legal que você conseguiu trazer ela para você. Que legal que você conseguiu proporcionar para ela uma vida melhor. Se você puder investir na caixa de transporte, invista uma para cada uma, vai ser muito legal para você no futuro, tá? Trabalhe muito essa tolerância. Tem vários pitbulls que são mais tranquilos, que são mais sossegadões, mas você tá falando de um pitbull junto com um boxer, né? A sua boxer provavelmente deve ser um pouco mais agitada, pelo menos todos que eu conheço são um pouco mais aquele jeitão assim, né? Mas independente da raça, isso não tem nada a ver com raça aqui o que eu tô falando não, mas eu tô dizendo... Considere que você vai ter 2 cães de raças fortes e que o que eles precisam é ser o mais delicados, as mais delicadas possíveis. Não só uma com a outra, mas como estranhos e assim vai. Aproveite essa pequenininha de 5 meses. Trabalhe muito com a guia, tá, Daniela? Às vezes a gente se livra, como eu falei mais cedo, às vezes a gente se livra da guia muito cedo e a guia é uma guia mesmo, essa é a palavra, né? Ela serve para guiar o cachorro em situações diferentes. Então, e ela serve para prevenir o cachorro, para prevenir a possibilidade de erro que o cachorro pode cometer, principalmente quando está falando de um filhote, né? A gente deixa ele muito solto no início, eventualmente o filhote em 2, 3 minutos vai virar as costas e vai fazer uma coisa errada. Então, se você tem a guia, você reduz essa esfera de erro
e você participa mais, né? Você tem mais oportunidade de influenciar o cachorro na decisão certa. Isso vai fazer toda a diferença para você. Mas maravilha, Daniela. Vai contando aqui pra gente a evolução dessa duplinha aí maravilhosa, tá? Patrícia disse, eles são, na verdade, filhotes, mas ele em pé, nas duas patas traseiras, fica da minha altura, quase 1,60 m. Preciso realmente aprender a lidar com eles. Eles são um terror. Comeram 3 capas de máquina de lavar. Nossa, Patrícia. Então você tem 2 compridões aí, né? Faz toda a diferença, de novo. Pense na caixa de transporte como alternativa e comece a treinar seus cachorros. Quando eu falo de treinar os cachorros, não é só na esfera de obediência, não, mas é na esfera do dia a dia. Eu acho que o trabalho de obediência ele serve muito como referência de comunicação para coisas que você quer que o seu cachorro faça ao longo da vida. Então, o exercício do place é um exercício de obediência, mas é um exercício que tem uma aplicabilidade enorme em uma série de esferas da sua vida. Dentro do exercício do place tem direção, ou seja, o cachorro vai para aquele espaço, e tem o deitar e ficar, que são coisas simples que se aprende na esfera de obediência. Então, muita gente às vezes não sabe como aplicar os exercícios de obediência na vida de verdade. Eu trabalho muito na esfera de mundo real. Então, como que seus cachorros vão se comportar numa situação como essa? Eu quero que seus cachorros, ao invés de comerem a capa da máquina de lavar, saibam deitar e relaxar enquanto você está na área de serviço da sua casa. Mas é muito importante você ter protocolos de confinamento para evitar esse tipo de coisa, tá? Cachorro grande é tudo mais caro, né? Então, cachorro grande, a caixa de transporte é maior, é mais cara, cachorro grande come mais, tudo assim. Mas faz parte do processo da nossa escolha, tá? Então, considere isso tudo direitinho. E assim, se você tá perdida, você não sabe por onde começar, chame um profissional. Faça uma consulta com alguém. Faça uma consulta por Skype. Eu atendo bastante gente por Skype. Chame alguém presencial para trabalhar com seus cachorros. Eu sei que às vezes ouvir tudo que eu falo aqui nos vídeos ou em outros vídeos parece muita informação para vocês e às vezes fica difícil pôr isso na prática, tá? Mas eu tento fazer o máximo de vídeos possíveis na prática. O pessoal do Bangalô tá fazendo uns vídeos bem legais agora, eles também vão postar para vocês verem. Fábio da Dog Build Training faz vários vídeos legais também. Então, é importante vocês visualizarem o que vocês querem conquistar. E pensem no treino não como uma sessão de 15 ou 20 minutos, mas treino como parte da sua vida. Coisas que vocês vão aplicar do dia a dia na rotina de vocês, que vai fazer com que a vida de vocês fique melhor com seus cachorros, tá? Mas, Patrícia, jogue duro, chame ajuda se você precisar, tá? E considere a possibilidade da caixa de transporte, tá? Evite, não permita que seus cachorros continuem errando. Quanto mais eles erram, mais esse hábito se enraiza e a coisa tende a ficar cada vez pior, tá? Patrícia disse, peguei os 2 irmãos na rua, na mesma ninhada também. Ele também com eles tirando as plantas das rosas da roseira, os cachos de uva de parreira. Ixi, eu imagino. Não é exatamente a melhor opção, tá? De pegar 2 filhotes ao mesmo tempo. Isso talvez fosse uma opção para quem já tem muita experiência. Para quem tem muita experiência também dá bastante trabalho. Eu gosto de ter um espaço entre a entrada na vida da gente entre um cachorro e outro, né? Mas, enfim, já tá aí, vamos ter que resolver o que tá aí, né? Daniela disse um boxer. É o boxer, sim, eu vi. É verdade. O boxer aqui é o pequeno, eu acho, né? É isso. Patrícia disse, os meus já são castrados, não melhorou a agitação deles, não. Patrícia, esse é um ponto interessante de você ter levantado, tá? A gente falou sobre... Eu já falei sobre isso uma vez, eu fiz alguns vídeos falando sobre a questão da castração. Meus cães são castrados, sempre foram. Eu advogo pela castração porque eu acho que não tem... Eu não vejo riscos em castrar o cachorro depois de uma certa idade. E o cachorro já tá mais maduro, já entrou numa fase legal de desenvolvimento, ele pode ser castrado, mas a castração em si não resolve problemas de comportamento, tá? A castração em si, ela só reduz a produção hormonal, é só isso. E evita que o seu cachorro procrie. Mas o trabalho de comportamento, o trabalho de treinamento, de direção, como vocês queiram chamar, tem que existir, tá? Então, você castrou, talvez você vai evitar que seus cachorros cruzem e procriem, mas trabalhar em cima deles, em cima do comportamento deles, com o que eles precisam, com disciplina, com direção, é o que vai fazer diferença, tá? Então, dá uma olhada depois. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre castração. Eu tenho 2 vídeos falando sobre castração. Aí vale a pena você dar uma olhadinha e ver como que isso, você absorve essa informação. Mas eu sou a favor sim, meus cachorros são castrados. No tempo certo, eu acho que vale a pena. JC, querido, boa noite, meu bem. Obrigado por você estar aqui. Daniela disse, é um boxer macho que ama a pitbull fêmea. Eu estou com dificuldade com a guia, a pitbull fica parada, parece sentir medo. Você está querendo trabalhar com... assim, os dois se gostam, o seu boxer macho gosta da pitbull que é fêmea. Você está com dificuldade na guia com a pitbull que fica parada, parece sentir medo. Dá uma olhada, Daniela, no vídeo
num dos vídeos do curso, do último curso intensivo, eu trabalhei com uma cachorra chamada Ramona. Quando você entrar aqui no YouTube, vai lá na lupazinha do meu canal e bota Ramona. Por que eu gosto tanto de trabalhar com a Broncolor, com cães medrosos, tá? Principalmente os cães que ficam um pouco mais inseguros nessa questão de andar na guia. Pra quem não sabe o que é a Broncolor, vou mostrar pra vocês aqui, tá? É um equipamento que eu uso bastante. Essa coleira aqui, tá? Parece uma coisa medieval, parece que ela tem essa cara de, ai meu Deus, vou esfolar o cachorro, mas não é nada disso, tá? Eu uso bastante a Broncolor. Aqui no meu site eu tenho um link falando só sobre ela aqui, se vocês entrarem aqui vocês vão ver. A gente usou bastante com os cachorros que vieram do curso, e esse vídeo da Ramona acho que é um vídeo legal, que dá pra vocês verem por que a Broncolor é uma ferramenta tão legal para trabalhar com cães inseguros, tá? Quando a gente fala de introduzir a ideia de pressão na guia, para muita gente isso não fica tão claro, né? Como é que eu vou movimentar um cachorro que não quer sair do lugar? Tem muito cachorro que é assim. Inclusive aqui nesse link aqui, ó, que eu tenho da Broncolor, vocês têm um vídeo com essa cachorra aqui, ó. Essa cachorra aí foi uma das cachorras mais difíceis de andar na rua. Ela morria de medo de andar na rua. E eu trabalhei bastante com ela na Broncolor também, a gente teve um resultado bem legal. Então, dá uma olhada nesse link do meu site. Eu acho que 5 meses a sua pitbull de 5 meses já pode usar sem problema nenhum, tá? Faça uma introdução legal. Veja esse vídeo da Ramona. Eu acho que é a melhor ferramenta que tem para você conduzir um cachorro numa caminhada. Não só necessariamente no seu caso em particular, mas em todos. Mas no início, para um caso como o seu, que você precisa destravar o cachorro, e você vai ver esse exato momento 3 vezes nesse vídeo da Ramona, tá? Que eu fiz isso com ela no curso. Então vale muito a pena você considerar. É um equipamento de excelente qualidade, mas dá uma olhada no link do meu site, tá? Eu recomendo dessa marca, da Hermsprenger, tá? Aqui eu vou mostrar pra você de novo. Tem algumas versões tipo nacionais disso aqui, mas eu não recomendo. É isso aqui, ó. Essa marca aqui, ó. Hermsprenger, tá? Vende nesse site aqui, que tem um link aqui que depois eu mostro para vocês, nesse site da Learburg. Vocês podem comprar lá, entrega para o Brasil sem problema nenhum. Algumas pessoas me pedem para encomendar, eu encomendo também, mas vale muito a pena, tá? Eu acho que é uma excelente ferramenta para você começar a ideia de conversa na guia. Tem um vídeo legal aqui no YouTube também que eu falo sobre conversa na guia, vale a pena você dar uma olhadinha, tá? Porque se você não quebrar isso agora, você vai ter problemas maiores lá na frente, tá? Ela vai ficar maior, vai ficar mais forte e vai ficar mais difícil para você ter essa conversa na guia com ela, você conduzir ela lá na frente, tá? JC, eles costumam conversar muito com os donos e deixar claro que tudo agora vai ser diferente, pois terão que obedecer certas regras, porque no trabalho, porque senão o trabalho que ele fazer vai para água abaixo. Com certeza, eu sempre gosto de falar sobre o jogo do time, né? Essa responsabilidade de 50-50. Então, parte do nosso trabalho é a nossa responsabilidade de instruir a família e o cachorro, e outro pedaço da moeda é a família se dedicar a dar continuidade ao que a gente fez. Então, transparência é a melhor coisa, desde o início deixar claro a sua proposta de trabalho, o que você tem para oferecer e qual vai ser a sua responsabilidade, qual vai ser a responsabilidade da família. Isso já deixa tudo claro desde o início, você já começa uma relação de cliente, de profissional cliente mais clara e com as expectativas já no lugar, né? Patrícia disse, obrigada. Obrigada, querida. Obrigada a você mesmo. Irmã disse, alguma dica para cachorro possessivo com dono? Por exemplo, Malinois de 12 meses não deixa ninguém se aproximar do meu pai. Não importa se está na guia ou não. Possessividade é um problema sério, tá? E normalmente, assim, aí é aquela história que eu gosto de falar. Você está falando de um cachorro do Malinois, que é um cachorro mais desafiador. Provavelmente seu pai é o link mais frágil da casa. O que eu quero dizer com o link mais frágil da casa, né? Quando você tem membros da família diferentes, que normalmente tratam o cachorro de formas diferentes, às vezes você vai ver coisas desse tipo acontecerem. Por quê? Normalmente uma pessoa mais velha, uma pessoa mais carinhosa, que tem uma relação mais baseada no afeto e no carinho do que disciplina e regra com o cachorro. Então, o cachorro imediatamente vê essa pessoa como um membro mais frágil do grupo que ele precisa cercar e proteger. Então, o cachorro já tomou conta dessa pessoa. Esses casos são graves, tá? Graves mesmo. Então, o que precisa mudar? O que é a chave que precisa mudar? Primeiro, você tem que deixar muito claro para o seu cachorro o que é certo e errado. E quando você está falando de um Malinois, treinamento é essencial, tá? O que seu cachorro entende de verdade o sentido do não. Por isso que eu falo de novo, quando equipamentos de treinamento entram de verdade para ajudar na comunicação. Esse cachorro precisa ter clareza de noção real, transparente, clara, o que é não.
Quando eu quiser interromper um comportamento dele, tem que saber exatamente o que ele precisa fazer. Por isso que, ó, eu gosto tanto disso aqui, tá? Coleira eletrônica. Acho que nada faz de forma mais cirúrgica do que isso aqui. Segundo, como é que esse cachorro convive com vocês dentro de casa? Ele tem acesso ao seu pai o tempo inteiro? Se ele tiver, vamos cortar isso agora também. De novo, o exercício do place na presença do seu pai. Seu pai vai ser a maior distração para ele. Ele tem que aprender a estar deitado na sala enquanto seu pai está no sofá, sem encostar em seu pai. Pessoas têm que chegar perto de seu pai, ele tem que ficar sentado no place. O que vai fazer diferença no jogo aí são duas coisas importantes para você. A sua habilidade de ensinar o que você quer, que é respeito de espaço, controle de impulso. Vai trabalhar o place, vai trabalhar isso na caminhada estruturada, você vai trabalhar isso em todos os hábitos dentro e fora de casa, até na esfera de obediência, seria maravilhoso você fazer também. E saber corrigir quando o seu cachorro faz errado. É corrigir de verdade, tá? Eu acho que muita gente não sabe fazer essa segunda parte. Por isso que eu gosto tanto da coleira eletrônica, por isso que eu acho que ela é uma ferramenta que ajuda tanta gente. Essa habilidade de intervenção, muitas vezes é a distância que você precisa para você deixar claro para o cachorro o que é certo e o que é errado, a diferença do certo e errado, tá? A gente fala muito sobre isso no curso de coleira eletrônica, que a gente vai ter agora a próxima edição em agosto. Então, é super importante você ver isso acontecer na prática, como fica claro para o cachorro que ele pode e o que ele não pode fazer, tá? Mas na sua equação tem conscientizar seu pai de que isso não é uma coisa legal. Muita gente idosa acha que isso é uma coisa bacana, porque o cachorro gosta de mim, o cachorro me protege. Então, tem um lado da carência emocional humana, mas para o cachorro isso é péssimo, tá? Existe um desequilíbrio no contexto de grupo e esse cachorro tá vendo seu pai como um recurso que ele tem que guardar. Isso pode ser super perigoso lá na frente, tá? Então, para o Malinois, eu trabalharia, como a maioria dos cachorros, prong collar e collar, muita direção, muito treino de base, muito controle de impulso, uma diferença muito clara e cristalina do que é certo e o que é errado, tá? Especialmente para o Malinois, que tem uma capacidade de estrago enorme, tá? Um cachorro desse sem controle é uma Ferrari a 100 km por hora sem freio, tá? Então, muito complicado. Preste muita atenção nisso daí, tá? Patrícia disse, a live tá sendo ótima a live, maravilhosas as perguntas. Legal, Patrícia, o pessoal é bacana aqui mesmo. Eu gosto bastante de interagir com vocês. Eu acho que as lives a gente acaba sempre tendo informação legal, todo mundo acaba sempre trazendo alguma coisa diferente, né? É muito bacana, que legal que você tá gostando. JC disse, mora em Panelas, Pernambuco, perto de Caruaru, e por aqui são poucos os adestradores que usam prong collar. Pois é, mas a gente tá aqui para isso, né? A gente está aqui, na verdade, para educar as pessoas. Eu acho que há alguns anos atrás ninguém falava sobre isso. E hoje eu acho que a gente fala de forma mais aberta. Eu tento ser o mais transparente possível e falar dos benefícios desses equipamentos. Quantas pessoas, assim, são beneficiadas com isso? Hoje ainda recebi uma mensagem de uma cliente minha maravilhosa que está super feliz com os resultados da prong collar, da e-collar. Então, eu acho que essa é a nossa responsabilidade como profissionais, da gente pôr essa informação aí aos olhos, disponível aos olhos das pessoas, para que as pessoas possam de verdade saber o que fazer com elas. E ter um sucesso enorme com os cachorros, tá? O cachorro não precisa passar o resto da vida arrastando a pessoa na rua, o cachorro não precisa passar o resto da vida com comportamento possessivo, ou não precisa passar o resto da vida sendo um cachorro agitado demais em casa, né? Eu acho que os equipamentos de treinamento somados ao que a gente faz todo dia, ao nosso trabalho de direção, de condução, de treino, como vocês queiram chamar, é o que faz toda a diferença. Eu acho que equipamento de treinamento empodera as famílias. Por mais que essa palavra tenha se tornado um clichê, eu acho que ela é necessária, né? Felipe, como é que você tá? Meu bem, que bom te ver aqui, que bom. Ronaldo disse, Raquel, boa noite. Qual você daria, qual você daria para quem tá começando nessa área? Qual conselho talvez seja o que a dica você daria para quem tá começando nessa área? Ronaldo, melhor dica que eu dou para quem quer começar, e eu falo isso sempre. Se você gosta desse universo de comportamento, se você gosta desse trabalho com cães, procure um profissional legal, que você goste e admire, e tente fazer um estágio, mesmo que seja não remunerado com essa pessoa. Se proponha a ir lá e trabalhar para essa pessoa todo dia, nem que seja no início para limpar o espaço, para catar xixi e cocô, para observar. Eu acho que o melhor aprendizado é você ver as coisas acontecendo na prática. Tem cursos legais, tem o meu curso que eu faço aqui também, mas todas essas coisas agregam. Mas um bom período vendo o dia a dia do trabalho de um profissional é a melhor coisa. Então, você gosta desse trabalho, você é um entusiasta da área, faça os cursos que você acha que tem um apelo legal para você, para o que você quer. Procure cursos que façam coisas na prática, que é isso que você vai precisar ver. E depois disso, se você não se sentir seguro o suficiente, ou mesmo que você se sinta,
busque um profissional legal. Faça um programinha de 1 mês, pelo menos, acompanhando o trabalho dessa pessoa. Mesmo que você vá lá de graça, mesmo que você tenha que pagar para a pessoa. Acho que essa é a melhor experiência que qualquer pessoa pode ter, tá? Hoje a gente tem uma vantagem legal. Hoje a gente tem muita informação na internet, diferente do que a gente tinha há muito tempo atrás. Então, hoje, para quem tá começando, cara, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Tem muita coisa aí disponível. O que a gente está fazendo agora aqui, uma live em 4 plataformas diferentes para todo mundo assistir, participar de graça. Isso aí não tinha 10 anos atrás, né? Então isso facilita bastante. Tem muita informação em vídeo, tem muita informação em site, enfim, tem muita coisa, mas eu acho que a chave vira quando você trabalha na prática com os cachorros. Isso aqui faz toda a diferença, tá? Então, se for buscar cursos que façam um trabalho na prática. E se for buscar um estágio, vá atrás de um estágio na prática. Mesmo que você tenha que pagar para fazer. Eu acho que isso faz toda a diferença. Patrícia disse, meu quintal é bem grande, não tem um espaço grande, que pela manhã deixo eles um tempo ali. Eles dormem e ficam bem tranquilos. Esse tempo que eles ficam ali é bom? Qual o tempo que posso deixar eles à vontade, eu acho que você queria falar, né? Na verdade, assim, Patrícia, eu não sou contra. Legal que você tem um quintal grande, legal que você tem um espaço amplo, né? Mas use esse espaço a seu favor. Eles vão ter um período que eles vão descansar, vão dormir, vão ficar numa boa, mas você precisa dividir o seu tempo com o espaço de aprendizado. Quem tem uma área externa legal em casa pode fazer um monte de coisas nessa área. Por isso que eu digo, se você tivesse uma caixa de transporte, um para cada um, beleza, tomaram sozinho deles, massa. Um vai para a caixa de transporte, vamos começar a trabalhar do zero. Introdução na guia, andar junto comigo na guia. Sentar, deitar, esperar, vir comigo quando é chamado. Isso tudo você pode introduzir no seu quintal. Exercício do place no quintal. Eventualmente você tem um cachorro que já está trabalhando no place, você põe ele no place no quintal, deixa a guia, pega o outro cachorro e assim vai, tá? Então, o que vai te ajudar é você ver as práticas de treinamento todo dia e caminhar com esses cachorros, tá? Patas na rua faz toda a diferença, tá? Caminhar, pôr pra fora. Cara, caminhar faz bem pra gente, faz bem pros cachorros. Todo mundo que às vezes tem um pouquinho de preguiça, você sai de casa, assim que você deu 4, 5 passos, você já tá se sentindo melhor e vale pro cachorro também. Então, mesmo que você tenha um espaço bacana dentro da sua casa, caminhar é essencial. Mas você precisa aprender a caminhar com o seu cachorro, tá? Precisa caminhar com ele do jeito certo. Então, depois dá uma olhadinha aqui no meu canal sobre um vídeo que chama Conversa na Guia, introdução de condução da guia. Dá uma olhadinha aqui. Procura por introdução de prong-collar, você vai ver um pouco disso, tá? Se você tem um espaço externo na sua casa, você vai conseguir ver. Mesmo que você tenha o equipamento que for. Comece do zero com o que você tem. Isso vai ser o mais importante, tá? Seus cachorros precisam aprender a seguir você, caminhar com você, responder para você, para quando você quer que eles façam alguma coisa ou que eles parem de fazer alguma coisa. Isso é que você tem que estabelecer agora, tá? Essa relação de liderança que faz toda a diferença. Vai trazer um benefício enorme para eles e para você também, lá na frente, tá? Remanso disse, obrigada pela resposta, Raquel, é justamente o que acontece. Pois é, então fique de olho, converse com a pessoa mais velha, seu pai envolvido na equação, explique para ele que essa relação que o Malinois está fazendo com ele não é uma coisa positiva, mesmo que de alguma forma no inconsciente dele faça ele se sentir melhor, mas isso não faz bem pro cachorro, tá? Então comece a trabalhar desde já com esse rapazinho aí, botar ele no eixo, no lugar certo, tá? Patrícia disse, você acabou de falar comigo, não sei lidar com cachorros, estraga demais, amo demais. Patrícia, todos nós temos um pedaço disso dentro da gente, né? E eu acho que ao longo do tempo a gente vai aprendendo a fazer essa diferença. Então, é importante enxergar os cachorros pelo que eles são. Eles não são bebês, eles não são crianças, eles são outra espécie, são espécie predatória. Eles têm instintos diferentes, eles precisam de coisas diferentes da gente. Então, ao longo do tempo, do aprendizado, a gente vai vendo isso com mais clareza. E quando você reconhece isso neles, você tem uma resposta totalmente diferente. Aí sim você vai aproveitar o que é de verdade viver com um predador. Que todos eles são, tá? Mesmo os shih tzuzinhos escondidos aí, os maltezinhos, todos são predadores de natureza. E existe uma graça enorme da gente poder conviver com eles, mas a gente tem que se posicionar do jeito certo, tá? Mas um dia de cada vez, Patrícia, se chegar lá, tá? Adestradora Simone, Raquel, querida. Ô, Simone, meu bem, obrigada por estar aqui. Ó, quem tá aqui, Ale, meu bem, que bom que você tá aqui. Gente, eu não vou poder ir muito mais à frente, não, que eu vou ter que terminar já já, mas deixa eu só responder, Rogério. Oi, Raquel, prazer em ouvi-la e vê-la novamente. Abraço. Ô, Rogério, querido, obrigada. Gente, que legal que vocês estiveram aqui. Hoje não vai ser tão longo assim. Eu tenho algumas coisas para fazer ainda agora à noite. A Matilde vai vir para casa aqui, mas nos próximos dias eu vou fazer uns vídeos legais com ela.
sobre essas reintroduções, sobre essas coisas todas, mas Humberto, você não estava aqui hoje, mas espero que tenha te ajudado, tenha te dado um pouquinho de luz sobre essa questão de o que fazer nas primeiras consultas, e a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, tá? Patrícia, obrigado por todas as respostas, pena que eu vou ter que sair da live, vou dar jantar pro povo, parabéns pelo seu trabalho, eu vou tentar melhorar com eles. É isso aí, Patrícia, jogue duro. Gente, Ronaldo, obrigada, Ronaldo, que bom que você tá aqui. Gente, é isso, eu não vou um pouco mais além hoje não, porque, como eu falei pra vocês, eu tenho algumas coisas pra fazer, eu tenho que buscar a Matilde, mas não esqueçam, domingo, 7h30 da noite, tem live com o pessoal do Bangalô, vai ser sensacional. Se vocês quiserem deixar perguntas com antecedência, deixa aqui no YouTube, dá pra deixar na aba de comunidade do YouTube, eu fiz uma postagem, vocês podem deixar lá, podem deixar na página do Facebook e no Instagram também, tá? Ou entrem ao vivo, na verdade, né? Participem com a gente. Eu quero focar bastante no trabalho da escola, no treinamento diário, o que eles fazem todo dia, o convívio de grupo de cães. Então, é uma oportunidade super bacana para vocês tirarem todas essas dúvidas aí sobre esse tipo de trabalho, esse modelo de negócio que é bem bacana, tá? Mas é isso, gente. Obrigada a todos vocês que vieram. Vocês são sensacionais. A gente se vê em breve. Se não for antes de domingo às 7h30 da noite, a gente tá aqui, tá bom, pessoal? Beijo gigantesco. Até a próxima.